24 graus a temperatura, agora são 2h29, a hora certa. Já quero começar aqui o programa conversando com a Luciara Jacob. Ela é fonoaudióloga e mestra em distúrbios da comunicação. Primeiramente, boa tarde, obrigado pela visita. Boa tarde e obrigado pelo convite de estar aqui, então, divulgando uma coisa que é muito importante ser difundida no nosso país. Que assunto tão importante a gente precisa de difundir e precisamos prevenir? O câncer de cabeça e pescoço. Então, a gente está na campanha de Julho Verde, uma campanha nacional, que é uma campanha de prevenção do câncer de cabeça e pescoço. Assim como tem Outubro Rosa, o Novembro Azul, existe o Julho Verde. Então, a gente está divulgando em todo o Brasil, as fonoaudiólogas, os médicos cirurgiões. A gente está trabalhando em equipe esse ano para estar difundindo cada vez mais esse câncer que acomete muitos brasileiros e que é pouco falado, pouco disseminado na sociedade. Uma porque a pessoa não sabe quais são os sintomas e não procura ajuda o quanto antes. Certo. E acaba sofrendo algumas cirurgias mutilatórias, que a gente chama retirada de língua ou retirada de laringe. E a gente sabe que para voltar à sociedade, esses pacientes precisam de muita ajuda. Então a gente quer difundir esse tipo de câncer para que as pessoas, quando sentirem alguma alteração na cavidade oral ou na voz, procurem logo o médico, para depois não sofrer tanto com as sequelas. O brasileiro é um cidadão que não costuma fazer exame preventivo, né? Aquele exame de rotina, o homem é uma desgraça, então. E o homem, é isso aí. Eu também. Eu também. E esse tipo de câncer é 7 vezes maior, tem mais incidência em homens do que mulheres. E o porquê? 7 vezes mais. Porque os grandes causadores desse tipo de câncer é o fumo e o álcool. Então, antigamente, os homens bebiam mais e fumavam mais. Certo. Então, até a gente tem no folder aqui, eu vou deixar um para cada um, que ele tem 7 vezes mais em homens. Mas as estatísticas atualmente agora estão mudando, a partir de uns 2, 3 anos, porque tem aumento maior em mulheres e jovens. Por que será? Porque a mulher começou a beber mais e fumar também. Na verdade, é a mudança da modernidade, né? Que fez com que as mulheres, na história da igualdade, também buscaram... Nas coisas ruins, nas coisas ruins, né? Que é a bebida e o cigarro, né? Então, assim, as mulheres estão aparecendo mais esse tipo de câncer e os jovens também. Porque os jovens também fumam, também bebem. E está muito alto agora a relação do câncer de cabeça e pescoço com o HPV. Que esse vírus, ele também causa câncer de cabeça e pescoço. Então, os jovens têm que se prevenir também. Sexo oral só com camisinha. Dentro destes sintomas, assim, o que normalmente mais ocorre, de que forma o cidadão pode começar a prestar atenção em algo que de repente ele pensa que não é normal, é uma dor muscular? Então, se em relação ao câncer de laringe, começa geralmente com uma rouquidão. Aquela voz perde a voz ou fica rouca por mais de 15 dias, toma medicação e não passa. Então, tem que ficar bem atento. Ainda mais se fuma e bebe. Certo. Tá? Então, esses são caroços no pescoço também, são indicativos. Em relação ao câncer de boca, né, cavidade oral, feridas que não cicatrizam, aquela afta que não cicatriza, manchinhas. O importante é fazer uma higiene oral adequada, também alimentação adequada. Qualquer manchinha que tiver, que dure por mais de 15 dias e não suma, tem que procurar um médico. Dificuldade para engolir. Muitos cânceres de laringe, também de orofaringe, começa a dar dificuldade de deglutição, que a pessoa começa a deixar de comer, começa a emagrecer e não sabe o que tem. Dificuldade de movimento também. Movimento também, dor de mastigação. ouvido, mastigação, dor de ouvido também está relacionada aos cânceres de cabeça e pescoço. Dificuldade para engolir, dificuldade para respirar, dependendo do tipo de tumor, laríngeo, dependendo da região que ele está, também dá dificuldade de espinéia e dificuldade para respirar. Luciara, eu quero só fazer uma pergunta, até porque é uma curiosidade, que aqui no Sul se tem a coisa que é meio mito, né? E de repente entender se isso é verdade ou não. Se chimarrão quente demais também pode produzir... A temperatura muito elevada está mais relacionada com o câncer de esôfago e de lábio. Não tanto com o câncer de cabeça e pescoço. Nós estamos numa região que toma muito chimarrão. A e a gente sabe que alguns tomam numa temperatura excessivamente quente, né? E pode causar, sim. Daí relacionado então mais um fator. De esôfago e de lábio. O que será feito durante esse mês? Quais os visitas ou atitudes por parte dos profissionais? Então, a gente já está divulgando dentro do hospital regional. A gente já fez várias entrevistas também, divulgando. As 3 emissoras aqui de Chapecó conseguiram esse ano, então, cada uma da sua forma, mostrar essa campanha.
A gente fez uma panfletagem no calçadão também, distribuindo esses folhetos. Dia 27 agora, quinta-feira, a gente tem um encontro lá no Regional, que eu coordeno um grupo há 6 anos de grupo de apoio a pacientes com câncer de cabeça e pescoço. Então, a gente vai fazer, em setembro, a gente faz 6 anos de grupo já, e no dia 27 a gente vai estar se reunindo, então, para estar tirando uma foto oficial com a camiseta, que eu quero deixar uma camiseta aqui para você, para estar ajudando, então, a divulgar. E a gente vai estar lá fazendo uma foto oficial do grupo, vamos ter uma atração também artística, o Emerson e o Daniel vão lá cantar uma música. E dia 27 de agosto, dia 11 de agosto, agora em São Paulo, vai ter o primeiro encontro dos pacientes sem laringe, lá no Hospital AC Camargo. Então, a gente está vendo para eu e mais alguns pacientes estar representando, então, porque esses grupos de apoio existem em vários hospitais do Brasil. Então, a gente quer unir todos lá, porque vários têm corais, pacientes sem laringes que voltam a falar e cantam. Né? Tem corais dos laringectomizados totais. Então, a AC Camargo vai estar promovendo, então, esse primeiro encontro e a gente está tentando, então, fazer com que a gente consiga participar desse encontro também. É mais uma ação do Júlio Verde. Lá em São Paulo, existe uma lei municipal, que o dia 11 de agosto é o dia municipal do laringectomizado. E agora, na Câmara Federal dos Deputados, a gente está pedindo que seja instituído o Dia Nacional do Laringectomizado, para que esteja lá no calendário Dia do Laringectomizado. Já é mais um lembrete ao que é isso, né? Então, para as pessoas começarem a se ligar mais em relação a esse tipo de câncer. Porque o câncer de cabeça e pescoço, ele está na cara, é diferente de um câncer de estômago, de intestino, que tapa. Não, ele está na cara. Então, assim, os impactos na qualidade de vida dessas pessoas é muito maior, né? Afeta a fala, a voz, né? Você já se imaginou sem voz? Bah. Tá, então, assim, o paciente que retira a laringe, ele nunca mais vai ter essa voz laríngea. Essa voz, que ele nasceu com essa voz, que identifica ele como indivíduo, a personalidade dele, que é através de onde ele expressa os seus sentimentos, nunca mais. Então, ele vai voltar a falar de outras formas, aquela voz nunca mais. Então, assim, o impacto é muito maior. Os pacientes também que são mutilados, retirados toda a língua, voltam a comer pela boca? Voltam a comer pela boca. Com terapia de fono, a gente consegue reabilitar. Mas a alimentação nunca mais vai ser a mesma do que quando ele tinha a língua. Então, o impacto na sociedade, de reinserir esse paciente na sociedade, é bem mais difícil. Porque a pessoa começa a se isolar, né? Até porque nós temos o Brasil, de um modo geral, né? A gente já discutiu várias vezes aqui sobre o preconceito, né? Nós temos a questão da fisiológica, né? Do olhar, do rosto. Qualquer coisa a gente vê, se for diferente, a gente já olha de um outro jeito, né? E então, antes disso, realmente... eu sempre falo assim, que esse paciente, a gente não tem que tratar ele como um paciente sem língua, um paciente sem laringe. Ele é um ser humano, ele é uma pessoa com uma história de vida anterior à doença. Certo. Então, a gente tem que humanizar mais esse tipo de atendimento também e mostrar para as pessoas que existem essas pessoas, né, que passaram por esse tipo de cirurgia. Inclusive, a gente participou em Brasília, eu e a vice-presidente da associação, a gente tem uma associação de câncer de cabeça e pescoço, tá? Ou de boca e garganta. É uma associação nacional, onde a gente está buscando, então, jeito de melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. A gente esteve 2 vezes já em Brasília, lá no plenário da Câmara, explicando as necessidades dessas pessoas. Vários projetos estão em andamento lá. A vice-presidente é a Melissa, ela é uma laringectomizada total, tirou a laringe com 40 anos. Então, lá no plenário, quando ela começou a falar com a laringe eletrônica, ela usa aparelhinho, sim, todos pararam de fazer o que estavam fazendo e começaram a escutar o que ela estava falando, porque nunca tinham escutado. Então, quando que a gente achou que uma pessoa sem laringe ia estar lá em Brasília falando para os deputados, mostrando, né, que existe esse tipo de câncer? Então, a associação está servindo para isso também. A gente precisa de gente que se associam, porque fica mais fácil para a gente conseguir as coisas, né, a batalhar por uma melhor qualidade de vida desses pacientes. Então, assim, para nós, esse ano está sendo um ano muito bom, porque a gente está conseguindo muita coisa. Luciara, assim, tem uma porcentagem de quanto por cento entre os cânceres são... Sim, o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, tem uma estimativa de 23 mil novos casos no ano.
desse tipo E de em câncer. Chapecó a gente tem... Não tem uma Não estimativa. tem estimativa. Assim. Não tem. Mas a gente tem de toda a região, né? Aham. Nós atendemos toda a região oeste de Santa E Catarina. no caso, aqueles que têm diagnóstico, qual o encaminhamento que eles recebem depois do diagnóstico? Então, geralmente, onde se trata aqui, geralmente na verdade? vem de um clínico para o médico cirurgião da cabeça e pescoço. Daí o médico vai ver se é caso cirúrgico ou vai encaminhar para o oncologista para ver se é questão de radioterapia ou Mas aqui quimioterapia. o local, o centro disso é o hospital regional, hospital né? regional. Isso Sim. que E daí eu queria. depois já passa para a reabilitação, né? Eu consigo pegar o paciente muitas vezes antes da cirurgia para conhecer esse paciente, para explicar o que vai estar acontecendo, o que pode ficar prejudicado e depois fazer toda a entender reabilitação. quais são as Isso. mudanças que vai acontecer Que vai na vida dele. acontecer. Uhum. Muito bem, pessoal, que quiser mais detalhes, de que forma deve proceder? Pode procurar o site da associação, né? Tem o Facebook também. O site é www.acbgbrasil.org e o Facebook é a Associação de Câncer de Cabeça e Pescoço. De boca e garganta, desculpa. Aqui Então, em lá tem Chapecó, todas as informações. tem um local, de repente, para conversar com vocês? Alguém que tiver Pode alguma procurar dúvida? no hospital regional. Os nossos encontros do grupo a gente faz a cada 2 meses esse ano, mas o ano que vem a gente quer fazer ele mensal, né? Então, quinta-feira agora a gente vai estar lá com o pessoal. Quem quer tirar dúvida, alguma coisa, pode passar lá. Não tem problema nenhum. O que a gente quer é que as pessoas não esperem para procurar o diagnóstico. As pessoas têm medo, principalmente o homem, como você falou, né? O homem, ele deixa, ele não dá bola, né? Até porque acho que é não só uma muito pequena preocupado. dor, uma bolinha, vai né? passar, não é uma um bolinha, modo. não é Uma bolinha, vai nada. passar, daqui a pouco vai embora. E às vezes pode ser que não seja nada mesmo, mas pode ser que seja. Então, sempre procurar qualquer sintoma, procurar o médico o quanto antes, para que não sofra muito depois. A gente tem, não é 1, 2 pacientes que chegam lá para ser atendido chorando, né? Devido toda você ter o diagnóstico já. É que do aí câncer já é difícil, né? É que aí entra naquela história do mito das pessoas, da população em geral, do medo, né? O medo de que quando se fala em tumor, se fala em morte, né? E as pessoas, às vezes, para não se aproximarem, evitam até o diagnóstico, né? A gente sabe que hoje todo tumor que tratado inicialmente, 90% de chance de cura, né? Então, assim, o paciente tem que recebe o diagnóstico desmistificar um pouquinho isso isso, aí do né? câncer, daí ou ele vai para rádio, para químio, além disso, talvez ele vai ter que fazer uma cirurgia que vai ficar todo mutilado. Então, o psicológico também fica muito abalado. Então, é um câncer que está na cara. E estando na cara, a gente tem que divulgar quanto mais. Nós precisamos que as pessoas busquem ajuda assim que perceberem que não está bom, Que não tá que legal. algo está Isso diferente, já aí. tem que... Isso aí, principalmente aqueles isso é que fumam e prevenção, bebem. né? Isso aí. Muito não bem. que aquele que não fuma e não bebe Não não possa possa ter, ter, né? Possa ter também. Prevenção em primeiro lugar, né? Luciara, quero agradecer a tua presença e deixo aí à disposição para mais algum comunicado, para algo a mais que você queira reforçar. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. E eu queria que você usasse a camiseta no seu programa no dia 27. Vamos fazer isso. Vou pedir, Vamos porque fazer daí isso. também a gente sabe que é muito difundido o seu programa, né? E você também vai estar ajudando, né? De alguma forma, mostrando, né? Ajudando a associação, todas as pessoas que estão envolvidas com essa ação aqui em Chapecó. Deixa para nós, a gente vai pegar junto, vamos ajudar Obrigada. a divulgar cada vez mais, né? Com certeza. Sempre que as coisas que se referem à prevenção, a cuidado e evitar que as doenças ou fiquem muito graves ou que se não se tenha a doença, né? Sempre é bom, acho que chegar nas pessoas e as pessoas conhecerem mais sobre isso. Sem dúvida. Luciara, obrigado, Muito boa obrigada. sorte, nós estamos Obrigada. sempre à disposição. Muito obrigada.